Durante meses, os pilotos alemães se divertiram às custas do P-47 Thunderbolt. Diziam que era lento demais para lutar, pesado demais para subir e grande demais para sobreviver. Para eles, aquele caça americano era apenas uma piada voadora, um alvo fácil, um colosso desengonçado perdido nos céus da guerra. Mas naquele dia, em pleno fronte europeu, todos descobriram quão fatal pode ser o erro de julgar pelo tamanho. Quando os alemães desceram confiantes para o ataque, esperando aniquilar os P-47 em segundos, o inesperado aconteceu. O gigante acordou. Em um estrondo que ecoou pelo céu, o Thunderbolt liberou a fúria das suas 8 metralhadoras calibre 150, cuspindo fogo, aço e destruição em uma cadência implacável. E num piscar de olhos, o que antes era certeza virou terror. O que era riso virou silêncio. E o que parecia um alvo fácil se revelou uma muralha de poder, velocidade e pura brutalidade aérea. A Luftwaffe, que tanto zombava do tijolo, agora assistia seus próprios ases sendo abatidos sem piedade. Esta é a história de um monstro de metal que ninguém respeitou, até ser tarde demais. Prepare-se, você está prestes a ver como o P-47 Thunderbolt transformou arrogância em queda e caos em lenda. Nos primeiros anos em que o P-47 Thunderbolt começou a cruzar os céus da Europa, ele não chegou causando medo, respeito ou admiração. Na verdade, causou risadas. Para os pilotos alemães acostumados à agilidade mortal dos seus Messerschmitt Bf-109 e Focke-Wulf 190, aquele avião americano parecia tudo menos uma ameaça real. Gigante, pesado, com uma fuselagem que mais lembrava um barril voador do que um caça elegante, o Thunderbolt foi rapidamente apelidado pelos alemães de Der Fliegende Ziegelstein, o tijolo voador. E, em certo sentido, quem observasse de longe podia até entender o deboche. O P-47 parecia romper o céu mais por insistência do que por aerodinâmica. Era tão largo que projetava uma silhueta impossível de ignorar. Tão robusto que parecia desafiar as leis da lógica aérea. E tão diferente dos caças tradicionais que muitos comandantes alemães juravam que ele jamais suportaria um combate real contra seus ases experientes. Mas havia algo que eles ignoravam, algo escondido por trás daquelas chapas grossas de metal, daquele motor colossal e daquela aparência de brutamontes desajeitado. O Thunderbolt não havia sido criado para a beleza. Ele havia sido criado para sobreviver, para resistir, para lutar até o último parafuso, e isso começou a ficar claro quando os primeiros sistemas de inteligência alemães relataram que, embora fosse alvo de piadas, o P-47 retornava de missões cravado de balas, mas sempre retornava. Enquanto outros aviões caíam após o primeiro impacto crítico, o tijolo parecia cuspir fogo e continuar voando como se fosse impossível derrubá-lo. Esse detalhe acendeu uma fagulha de inquietação entre alguns pilotos mais atentos, mas ainda assim, a maior parte da Luftwaffe continuava convencida de que aquele monstro era apenas um erro americano voando. Mal sabiam eles que essa confiança seria esmagada, não por uma manobra elegante, não por uma velocidade impressionante, mas por uma tempestade de aço que viria de onde menos esperavam. Porque o gigante ridicularizado estava prestes a responder, e sua resposta mudaria o céu da guerra para sempre. Enquanto a Europa queimava e o céu se tornava um campo de batalha sem fim, os engenheiros americanos trabalhavam silenciosamente em algo que muitos não entenderam à primeira vista. O P-47 Thunderbolt não nasceu para ser apenas mais um caça. Ele nasceu como uma resposta brutal à guerra total. Um monstro de metal movido por pura força, criado não para dançar entre as nuvens, mas para atravessá-las como uma tempestade que não pede licença para chegar. O coração dessa fera era o motor Pratt & Whitney R2800, uma máquina colossal de 18 cilindros capaz de produzir um rugido que fazia o solo tremer e o ar vibrar. Seu torque era tão poderoso que na decolagem pilotos inexperientes podiam perder o controle se não tivessem mãos firmes. Era como tentar domar um touro mecânico prestes a explodir. E ainda assim, esse poder bruto era apenas o começo.
A fuselagem reforçada, desenhada para aguentar impactos que destruiriam qualquer caça comum, dava ao Thunderbolt a imagem de um paredão blindado. Não era bonito, não era elegante, mas era praticamente indestrutível. Podia voar com buracos do tamanho de pratos, perder cilindros inteiros, ser atingido dezenas de vezes e ainda assim manter o curso. Era, literalmente, um tanque com asas, mas a verdadeira alma do P-47, o que transformaria aquele avião ridicularizado em lenda, estava nas asas. Ali, escondidas como serpentes adormecidas, repousavam 8 metralhadoras Browning .50, cada uma capaz de disparar projéteis que rasgavam aço como se fosse papel. Quando todas abriam fogo ao mesmo tempo, o Thunderbolt não parecia um caça. Parecia um trovão atravessando o céu, cuspindo uma chuva de chumbo que ninguém queria enfrentar. Os americanos sabiam o que tinham criado, os alemães ainda não. Eles continuavam rindo, apontando, chamando o P-47 de tijolo, barril e piada. Mas os pilotos aliados que subiam naquele cockpit sabiam de algo que seus inimigos estavam prestes a descobrir da pior forma possível. A tempestade estava vindo, e quando o Thunderbolt desabasse sobre o front, ninguém voltaria a rir. O céu daquela manhã parecia calmo demais para uma Europa em guerra. As nuvens, pesadas e silenciosas, formavam um teto cinzento sobre o front, como se estivessem esperando algo grande. Lá em cima, patrulhando a vastidão aérea, um pequeno grupo de P-47 Thunderbolts avançava em formação. Para muitos daqueles pilotos americanos, era apenas mais uma missão de escolta. Para os alemães que se aproximavam, porém, seria o dia em que a arrogância encontraria a realidade. Os radares alemães pegaram as aeronaves aliadas primeiro. Ao avistar os Thunderbolts, os pilotos de Messerschmitt riram entre si pelo rádio. Comentários sarcásticos, piadas internas, autoconfiança intoxicada. Eles estavam acostumados a enfrentar caças menores, mais ágeis. Aqueles blocos metálicos pareciam lentos demais, desajeitados demais. Um verdadeiro convite para uma caçada fácil. "Vamos pegar esses tijolos antes que escapem", gritou um dos ases alemães. E a perseguição começou. Os P-47 perceberam o ataque, mas não correram. Não mergulharam desesperados. Não tentaram fugir para as nuvens. Em vez disso, mantiveram posição, como se estivessem esperando exatamente por aquele movimento. Esse detalhe acendeu uma pontinha de desconfiança nos mais experientes, mas já era tarde para recuar. Quando os alemães mergulharam com velocidade, prontos para despedaçar o que acreditavam ser alvos fáceis, veio o momento que mudaria tudo. O líder americano puxou o manche, virou o Thunderbolt de frente para os inimigos e abriu fogo. O céu explodiu. 8 metralhadoras P-50 cuspiram rajadas tão intensas que pareciam linhas douradas atravessando a manhã cinzenta. O som não era apenas alto, era ensurdecedor, visceral, quase animal. Em um segundo, o ar se encheu de traçantes, cascos brilhantes de munição e uma fúria brutal que nenhum piloto alemão esperava. O primeiro Messerschmitt que entrou no cone de disparo simplesmente se desintegrou. Não houve tempo para manobra, não houve aviso. A chuva de chumbo atravessou o avião como se fosse feito de papel molhado. Os risos cessaram instantaneamente. O rádio alemão, antes cheio de piadas, virou um caos de gritos, alertas e puro desespero. E foi aí que perceberam. O tijolo voador não era lento, não era fraco. Era uma armadilha mortal. A partir daquele instante, o medo substituiu a arrogância, e a batalha estava só começando. O que aconteceu depois do primeiro impacto não foi apenas uma troca de tiros. Foi um massacre aéreo que nenhum piloto alemão imaginou enfrentar. Assim que o primeiro Messerschmitt caiu em chamas, os Thunderbolts mudaram completamente o ritmo da batalha, como se uma fera tivesse despertado dentro de cada um deles. O gigante ridicularizado agora avançava com a força de uma avalanche. Os alemães tentaram reagrupar, tentando recuperar o controle da situação. Aviões experientes mergulhavam de todos os ângulos, tentando explorar pontos cegos dos P-47. Mas não havia pontos cegos.
A robustez do Thunderbolt permitia que ele aguentasse manobras que rasgavam o ar, mergulhos quase suicidas e curvas que colocavam o motor no limite absoluto. E enquanto realizava tudo isso, suas 8.50 continuavam trabalhando como martelos pneumáticos, rasgando o céu. Cada rajada era um golpe devastador, uma linha contínua de projéteis que triturava o ar e transformava qualquer avião inimigo que ousasse entrar no alcance em uma tempestade de estilhaços. Um FB-190 tentou atacar por cima, uma manobra clássica da Luftwaffe. Mas bastou um disparo curto, preciso, brutal. As asas do caça alemão se partiram como se fossem feitas de madeira podre e o avião entrou em queda espiral, deixando atrás de si uma trilha de fumaça espessa. O rádio aliado se enchia de mensagens atônitas. Eles estão caindo. Todos eles. Essas 50 parecem canhões. Eu nunca vi algo assim. Mesmo os pilotos americanos acostumados ao poder de fogo do Thunderbolt pareciam surpresos com a brutal eficiência daquele combate. O P-47 estava fazendo exatamente aquilo para o qual havia sido criado: destruir, esmagar, sobreviver. Enquanto isso, do lado alemão, a confiança evaporava. O que antes era arrogância, agora era pânico puro. Eles tentavam escapar, mas o Thunderbolt, apesar de grande, mergulhava com uma velocidade absurda. Em cada descida, o ar parecia explodir ao redor do casco reforçado. E quando retomava a altitude, seus motores rugiam como se desafiassem a própria gravidade. A luta já não era luta, era um aviso. A Luftwaffe entendeu ali, naquele dia, que subestimar o P-47 era um erro fatal. E a fúria de suas 8.50 era algo que nenhum piloto jamais esqueceria. Quando os últimos ecos da batalha desapareceram no horizonte, algo havia mudado para sempre no céu da Europa. O P-47 Thunderbird, antes visto como um erro de engenharia, agora emergia como um titã incontestável. Não pela beleza, não pela elegância, mas pela força bruta, pela resistência absurda e pelo poder de fogo devastador que havia revelado naquele dia. A partir daquele momento, nenhum piloto alemão voltou a rir quando avistava a silhueta larga e intimidadora do Thunderbolt recortando as nuvens. Relatórios da Luftwaffe começaram a circular rapidamente entre as unidades. Cuidado com o P-47. Evitem confronto frontal. Suas metralhadoras podem partir aviões ao meio. A mensagem era sempre a mesma. Enfrentá-lo não era apenas perigoso, era quase suicídio. E, de fato, não era exagero. Nos meses seguintes, o Thunderbolt se consolidou como um dos caças mais temidos do fronte. Ele escoltava bombardeiros, rasgava formações inimigas, destruía alvos terrestres com precisão implacável e, acima de tudo, voltava para casa. Mesmo quando recebia impactos que deixariam qualquer outro avião inutilizado, o P-47 continuava voando. Histórias surgiam de aeronaves que retornavam à base, com pedaços das asas faltando, com tiros atravessando o motor, com metralhadoras danificadas, e ainda assim pousando com estabilidade quase desafiadora. Os aliados passaram a chamá-lo de o anjo da guarda dos bombardeiros. Os inimigos o chamavam de o martelo do céu. Mas todos sabiam que naquele colosso metálico havia algo maior que números ou especificações técnicas. Havia uma alma. A alma de um guerreiro que não recuava, não quebrava, não se intimidava. Para muitos pilotos, voar um Thunderbolt não era apenas cumprir uma missão. Era vestir uma armadura. Uma armadura que respondia com ódio às balas inimigas e devolvia em dobro cada ataque recebido. E assim, forjado em aço, gasolina e fogo, o P-47 deixou de ser motivo de risada para se tornar uma das maiores lendas aéreas da Segunda Guerra Mundial. Uma prova viva de que, às vezes, o gigante adormecido só precisa de um motivo para mostrar ao mundo do que realmente é capaz. E naquele dia, nos céus em chamas da Europa, o Thunderbolt mostrou tudo, e ninguém jamais esqueceu.